Bom dia, gente. Vamos fazer um teste aqui para ver se funciona esse recurso de gravação no PowerPoint. Então, o assunto de hoje vai ser sobre a qualidade de água no sistema de bioflocos, focando especificamente nos compostos nitrogenados, tá? E aí eu vou seguir o mesmo esquema, faço uma primeira explicação para vocês, vou passar uma dissertação para vocês lerem o primeiro capítulo e responderem o exercício, tá bem? Então, eu vou tirar minha imagem aqui para ficar mais livre o slide, tá bem? Então, o nitrogênio é um nutriente indispensável para os organismos vivos e um dos elementos mais importantes nos ecossistemas aquáticos, pois é um componente essencial para a constituição de proteínas e ácidos nucleicos, podendo ser limitante na produção primária nesses ecossistemas ou tóxicos em determinadas condições para os organismos aquáticos. O que acontece aqui é que o nitrogênio ele é um dos elementos que vai colaborar para a formação da biomassa em si, né? Quando ele fala é um componente essencial para a constituição de proteínas e ácidos nucleicos, a gente está falando da formação de células e as células compõem os organismos vivos, né? E aí, nesse caso, especificamente para os bioflocos, a gente está falando dos micro-organismos que estão inseridos no sistema. Então, a presença do nitrogênio vai favorecer a formação desses micro-organismos que dão suporte para a cadeia trófica naquele mesmo esquema que a gente já tem falado. Isso favorece a espécie cultivada, nesse caso aqui que a gente está falando, os camarões, né? E aqui a gente está falando um pouco do que acontece com o nitrogênio. Não sei se vocês conseguem enxergar a caneta que eu uso. Aqui é o seguinte. Vou tentar explicar de um modo geral esse esquema aqui. A gente está falando do ciclo do nitrogênio. Aqui na faixa amarela, a gente está falando do processo que acontece na presença do oxigênio. Essas partes vermelhas é um processo que acontece na ausência do oxigênio. Então, aqui processos aeróbicos desse lado e aqui processos anaeróbicos, certo? Então, o que acontece? No nosso ciclo, a gente vai começar o entendimento pela amônia, porque a amônia é o produto da excreção dos organismos que a gente está cultivando. Então, a amônia, na presença do oxigênio, ela pode seguir esses caminhos aqui. O processo de nitrificação, que é feito pelas bactérias, as bactérias nitrificantes, que a gente chama das quimioautotróficas, e ela pode sofrer a assimilação, onde as bactérias heterotróficas, na presença do carbono, absorvem, assimilam essa amônia, transformando-as num nitrogênio orgânico, né? O que acontece nessa etapa aqui do caminho? Com a morte desses organismos, essa amônia, esse nitrogênio que uma hora estava na forma orgânica aqui, é devolvido para o meio na forma de amônia. Então, existe esse ciclo curto aqui quando a amônia é assimilada pelas bactérias heterotróficas. Quando a amônia é assimilada pelas bactérias nitrificantes, o caminho que ela vai fazer é outro, ok? Então, a gente vai se focar nesse pedaço aqui do ciclo do nitrogênio para entender o que acontece no biofloco. Por que só nesse lado? Porque no biofloco, a proposta é que a gente não tenha áreas sem oxigênio, ok? Que seja sempre um ambiente na presença do oxigênio, com intensa aeração, com movimentação do sistema inteiro. Então, se dentro do processo está acontecendo isso daqui, está sendo ruim, a oxigenação não está sendo eficiente. Então, para o sistema de biofloco, a gente vai considerar o processamento da amônia somente na condição aeróbica, ok? Vamos adiante. O sistema de cultivo BFT favorece vantagens econômicas, ambientais e mercadológicas sobre o sistema de cultivo convencional. A tecnologia fornece uma alternativa mais econômica e técnica sustentável, pois foi desenvolvido para controlar o acúmulo de compostos nitrogenados nas formas tóxicas. O que acontece é que a gente está
na tentativa de fazer um sistema que seja super intensivo, com grande adensamento dos organismos cultivados. Porém, esse grande adensamento tem consequências, como a maior quantidade de ração oferecida por metro quadrado, né, por volume então de água. E, consequentemente, essa oferta de alimento também vai ter uma etapa seguinte, que é a liberação do nitrogênio. Como é um sistema que não troca água, esse nitrogênio que foi inserido pela ração vai se manter no sistema, certo? Em maiores quantidades devido ao seu maior adensamento. Devido a essas altas densidades de estocagem utilizadas no BFT e a exigência de alta concentração de proteína na dieta dos camarões e dos outros organismos cultivados, há um aumento na quantidade de amônio excretada pelos animais e pela degradação do alimento em matéria orgânica. E aí é quando a gente começa a pensar sobre qual seria a solução para a gente reduzir os prejuízos causados pelo nitrogênio que é tóxico. No caso, a amônia, né, que é o produto da excreção dos organismos vivos, e numa segunda etapa, o nitrito, certo? De início a gente tem que pensar qual é a proposta, qual é a estratégia ecológica que a gente pode usar para minimizar a toxicidade da amônia nos sistemas superintensivos. E aí vem algumas respostas que estão envolvendo os micro-organismos, né? A metabolização do nitrogênio presente na água de cultivo pode ocorrer através de 3 caminhos. O primeiro caminho é a via fotoautotrófica. Quando a gente fala de fotoautotrófico, a gente está falando dos organismos que dependem da luminosidade da energia solar, certo? Então, seriam as microalgas, o fitoplâncton. Então, essa é a primeira via, é a via fotoautotrófica, os organismos que fazem fotossíntese. A segunda via seria a via quimioautotrófica, que é aquela onde os organismos precisam, a sua energia é retirada de substâncias químicas, ok? E aí eles fazem a produção da sua matéria orgânica a partir de nutrientes, quer dizer, a partir de material inorgânico, substâncias químicas disponibilizadas no sistema, certo? E a terceira via é a via heterotrófica, onde é preciso oferecer material orgânico para as bactérias presentes no sistema. É nesse caso, é nessa via que a gente usa uma fonte de carbono, que geralmente é citado o melaço, né? Então, a partir dessas 3 vias, o Biofloco se caracteriza por promover o desenvolvimento de uma comunidade de micro-organismos que visa controlar os compostos de nitrogênio da água, esses que são tóxicos para os organismos cultivados. E aí, diferentes técnicas são usadas para descrever uma comunidade bacteriana, como técnicas de coloração, método de filtração de membrana ou cultura de colônias bacterianas. Nesse caso aqui, gente, a gente está falando de um esquema, como a gente pode identificar os micro-organismos que estão presentes ali para a gente dar um diagnóstico para dizer se está ocorrendo o processamento do nitrogênio pela via fotoautotrófica, pela quimioautotrófica ou pela heterotrófica. Esses métodos, eles são bem apurados, só que eles não são baratos e eles precisam ser feitos em laboratórios, com muito equipamento, com muito recurso. Então, para fins de pesquisas científicas, eles são viáveis, mas para fins de produção comercial, geralmente eles não são adotados. O que acontece nas produções comerciais é que existem evidências de que aquele processamento da amônia está acontecendo, quando você acompanha a qualidade de água e percebe que ela está diminuindo ou acompanha a dinâmica dela dentro do sistema. Então, o que a gente entende é se ela está diminuindo e você segue com a produção, segue inserindo a proteína, a ração no sistema de cultivo, a gente sabe que esses micro-organismos estão atuando no sistema. Embora amplamente utilizadas, essas podem não ser muito eficientes, porque se baseiam no cultivo de bactérias e nem todas são cultiváveis. Técnicas moleculares como eletroforese, PCR, metagenômica, entre outras, vêm ganhando destaque nos últimos tempos devido ao alto desempenho, precisão e velocidade, embora algumas delas não sejam
ainda sejam muito caras. Esses procedimentos tornam possível detalhar as comunidades bacterianas presentes na água de cultivo, nos organismos cultivados, e até mesmo detectar a presença de micro-organismos patogênicos ou probióticos. Essa foi uma informação que eu tirei da dissertação, que eu vou passar para vocês fazerem a leitura, porém, para fins comerciais, elas não são utilizadas. E aí vamos falar um pouquinho de cada uma dessas três vias de processamento da amônia, né? A primeira via, que é a via fotoautotrófica, inclusive vocês podem tomar como referência a visita que a gente fez na fazenda, na comunidade de Boa Vista de Iririteua, né? Lá em Curuçá, sítio, né? Essa via fotoautotrófica, ela apresenta organismos fotossintetizantes que removem o nitrogênio da água, transformando em biomassa de algas. Então é evidente aquela coloração esverdeada que caracteriza os organismos que fazem fotossíntese, né? Essa via costuma ser predominante em sistemas convencionais, porque nos sistemas convencionais são produzidos em áreas abertas, né, com a incidência solar aí naturalmente. Porém, para o BFT, ela apresenta algumas desvantagens, como as altas flutuações nos parâmetros de pH, oxigênio dissolvido e densidade algal. Isso a gente verificou lá também, quando o oxigênio, mais ou menos às 4 horas da tarde, estava dando 17 miligramas por litro. Não sei se vocês lembram disso. Essa variação no sistema de cultivo não é muito interessante. A vantagem do sistema fotoautotrófico é porque ele representa uma fonte de alimento bem interessante para o camarão. Porém, ele tem pouco controle sobre os compostos nitrogenados no sistema de bioflocos. Além disso, a morte das microalgas pode ocorrer influenciada por fatores externos, como a luminosidade e temperatura, o que levaria a um aumento repentino das concentrações de amônia e matéria orgânica. O que acontece, como nos sistemas convencionais, quando a gente tem uma carga muito alta de organismos que fazem fotossíntese, na condição, por exemplo, nos dias que a gente está passando agora nesse mês de dezembro, que venha um dia nublado, que falte, que não esteja tão intensa a radiação solar, pode haver a mortalidade desses organismos. E o que acontece? Há uma carga muito grande de matéria orgânica em decomposição no sistema, demandando de oxigênio e liberando também amônia. E isso é uma mudança grande na dinâmica, né, na ciclagem de nutrientes dentro do sistema, e representa um ponto negativo para a qualidade de água. E aí a segunda via, a via quimiototrófica. A via quimiototrófica, ela apresenta grupos quimiototróficos que realizam o processo de nitrificação, além de incorporá-lo em sua biomassa. Nesses casos, a demanda por alcalinidade, que é o carbono inorgânico, é maior. E dependendo do tipo de sistema, como em sistema de recirculação de água, RAS, esses micro-organismos podem ser removidos facilmente da água. O que acontece aqui é que, qual é a exigência desses micro-organismos para que eles tenham uma atuação efetiva na qualidade de água no sistema de bioflora? Eles precisam de carbono inorgânico para o seu funcionamento. No caso do sistema, o que representa esse carbono inorgânico? É uma alcalinidade alta. A gente precisa ter um acompanhamento dos níveis de alcalinidade nesse sistema. Como é que a gente faz isso? A gente acrescenta as substâncias alcalinizantes, certo? Então, é extremamente importante no sistema de cultivo de camarão marinho, no sistema de bioflocos, que a alcalinidade seja acompanhada. Uma referência que a gente tem é que ela esteja acima de 150 miligramas de carbonato de cálcio no sistema. Se ele começar a baixar disso, a gente tem que acrescentar os alcalinizantes para subir. Por quê? Porque as bactérias, além da necessidade dos camarões, né, gente? Mas porque as bactérias nitrificantes, elas dependem desse carbono inorgânico oferecido pelos alcalinizantes para elas realizarem um processo de nitrificação. E aí, voltando nesse esquema aqui que a gente viu, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que as bactérias que realizam essa etapa do processo aqui, a nitrificação, elas precisam de carbono inorgânico, que é
simbolizado pela alcalinidade. Então, elas precisam de uma alcalinidade alta para realizar esse processo aqui de nitrificação. Então, vai haver a liberação da amônia, as bactérias nitrificantes vão transformar, na presença de oxigênio, vão transformar essa amônia em nitrito e numa segunda etapa do processo vão transformá-la em nitrato. As mais tóxicas são essa forma e essa forma aqui. Então, se ela chegar nessa terceira etapa aqui, que é o nitrato, ele já tirou, já aliviou a condição de toxicidade do nitrogênio. Essa forma aqui também pode ser tóxica, só que em concentrações muito mais altas do que a amônia e o nitrito. A nitrificação ocorre pela atividade de bactérias que oxidam a amônia proveniente da excreção dos animais e decomposição da matéria orgânica em nitrito e depois em nitrato, que é a forma do nitrogênio mais oxidado. Então, veja, a gente tem aqui NH3, tá? A oxidação você vai assimilar, você vai acrescentar, você não, as bactérias, vai acrescentar o oxigênio nesse sistema. Então, obrigatoriamente, tem que haver oxigênio na coluna d'água para que esse processo aconteça. Então, aqui vai passar de NH3 para NO2, que é o nitrito, para NO3, que é o nitrato. Então, precisa ter oxigênio suficiente aqui no sistema. A primeira etapa do processo, o processo inteiro é chamado de nitrificação, mas a primeira etapa que transforma a amônia em nitrito é chamada de nitritificação. A ou B, sendo os gêneros Nitrospira, Nitrococcus e Nitrosomonas os mais conhecidos. Bom, em português elas podem ser chamadas de bactéria amônio oxidantes, BAO, certo? Sendo os gêneros Nitrospira, Nitrococcus e Nitrosomonas os mais conhecidos, tá, gente? As bactérias, de um modo geral, elas apresentam esses formatos aqui que não dá pra gente caracterizar aí muito pela morfologia delas e a análise dela é com microscópios mais apurados, assim, pelo seu tamanho muito reduzido, né?
A segunda etapa do processo de nitrificação é chamada de nitratação, que é a oxidação do nitrito em nitrato, sendo este o produto final desse processo. Essa etapa é realizada por bactérias conhecidas como bactérias oxidadoras de nitrito, BON, ou em inglês NOB. O nitrato é um produto nitrogenado menos tóxico e se acumula no sistema, sendo necessário realizar processo de remoção desse composto através de biofiltros denitrificantes, renovação de água ou recuperação de nutrientes por organismos fotossintetizantes. O que acontece com o nitrato? Deixa eu voltar aqui no esquema. É que o nitrato é a última etapa do processo de nitrificação, ele é menos tóxico para os animais, porém, ele sai do sistema se algum organismo fotossintetizante utiliza, ou o que tem acontecido no sistema de biofloco é que com renovação de água ou com a filtração dos bioflocos, quando eles estão em excesso, há uma diminuição desse nitrato do sistema. O processo de nitrificação é dependente de diversos fatores, como as concentrações de amônio e nitrito, oxigênio dissolvido, temperatura, pH, alcalinidade, carbono orgânico e inorgânico. Eu digo isso porque a gente tem visto que os parâmetros de qualidade de água, eles interagem muito entre si. Então, para que essas bactérias elas tenham uma eficiência na sua atuação, a qualidade de água tem que ser mantida com certa estabilidade. Então, no sistema de biofloco, a gente está preocupado com a espécie alvo a ser produzida, mas também com os micro-organismos que atuam na qualidade de água do sistema. Então, o acompanhamento de qualidade de água é um fator essencial no manejo de produção do sistema de bioflocos. As bactérias nitrificantes, BAO e BNO, apresentam uma demanda de oxigênio para atividade celular, crescimento, reprodução e respiração. Para realizar o processo de nitrificação e manter os níveis adequados dos compostos nitrogenados, é fundamental que estes micro-organismos se estabeleçam no ambiente de cultivo. A manutenção de qualidade de água é essencial no sistema e a formação dessas bactérias demora algum tempo. As bactérias quimiototróficas, elas são mais lentas, o seu aparecimento é mais demorado do que as bactérias heterotróficas. Então, de início, no sistema de cultivo, elas ainda não vão ter a sua atuação. Elas vão aparecer depois de um tempo de produção, que pode ser mais de 30 dias, certo? Um sistema de aeração eficiente é importante para o fornecimento de oxigênio para animais produzidos e para manter os flocos em suspensão no sistema. Como a gente já viu em aulas anteriores, o oxigênio ele é tão importante no sistema para fornecer o gás para a respiração dos organismos, quanto para a dinâmica do sistema, para ressuspender o floco, para que não haja áreas dentro do sistema que sejam anóxicas, favorecendo aqueles outros processos que não são interessantes ou a formação de gases que podem ser tóxicos para os animais. Então, a gente precisa que o oxigênio venha abastecer o sistema para a respiração e também para a movimentação da coluna de água. Esse sistema fornece também a oxigenação necessária para as bactérias nitrificantes. Concentrações baixas de oxigênio dissolvido limitam ou suprimem a nitrificação. E aí a gente mudou agora, eu caracterizei cores diferentes para as diferentes vias de saída do nitrogênio, né? Verde para as fotoautotróficas, um marrom mais claro para as quimioautotróficas, que na verdade isso é uma caracterização do sistema, a gente vê uma água mais escura, mas ela é mais transparente do que a heterotrófica. A via heterotrófica é uma via onde há uma maior carga de organismos vivos, há uma maior biomassa de micro-organismos e a transparência de água diminui muito. E aí ela é caracterizada por uma água mais turva também, né? Por conta dessa maior quantidade de biomassa microbiana dentro do sistema. Então, a via heterotrófica é aquela onde as bactérias utilizam o carbono orgânico como fonte de energia para incorporar o nitrogênio na biomassa em forma de proteína. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu preciso oferecer carbono orgânico, que é muito representado pelo melaço, para que essas bactérias assimilem
o nitrogênio. Só que quando eu dou o carbono e já existe o nitrogênio no sistema, as bactérias se reproduzem, se desenvolvem. E essa maior reprodução dos organismos faz com que aumente essa carga microbiana dentro do sistema, aumente a quantidade de bioflocos, aumente a quantidade de agregados microbianos e, consequentemente, a quantidade de organismos dentro do sistema. Então, em sistema onde predomina essa via, observa-se a elevada biomassa bacteriana. E, consequentemente, um aumento da demanda por oxigênio e a produção de gás carbônico. Então, o sistema deve ter um cuidado muito maior em relação ao acompanhamento dos parâmetros de qualidade de água. O que a gente está dizendo aqui é que, com a oferta de alimento para o animal cultivado, vai haver a produção de amônia, tanto excretada pelo animal quanto da decomposição das fezes, de material orgânico que fica dentro do sistema. Essa amônia é utilizada pelos micro-organismos. Se a gente está falando de micro-organismos heterotróficos, eles obrigatoriamente vão precisar de uma fonte de carbono orgânico para fazer essa assimilação da amônia. Tudo bem? Vou adiante. Então, gente, deixa eu ver aqui. Sem a tela. Com a tela, sem a tela, sem a tela. Então, seguimos aqui. O desenvolvimento de uma comunidade bacteriana predominantemente heterotrófica é promovido ajustando a relação carbono-nitrogênio da água e incorporando carbono orgânico suplementar a partir de fertilizantes ricos em carbonos orgânicos, como exemplo, melaço de cana. Abaixo tem uma foto de açúcares que também pode ser usados. Açúcar doméstico, açúcar normal, né? Destrose e alguns farelos de vegetais. Esta incorporação de carbono orgânico é geralmente feita para ajustar a relação carbono-nitrogênio a valores entre 15 e 20 para 1. Então, o que a gente faz? O acompanhamento de qualidade de água, no acompanhamento de qualidade de água, a gente faz a análise da amônia, né? Então, quando a gente tem os valores da amônia, a gente consegue regular esse equilíbrio. Então, o que eu quero dizer? Se a minha amônia está em 1 mg por litro, eu vou adicionar carbono na proporção entre 15 e 20 para equivaler a 1 mg por litro de amônia, ok? Existe um cálculo que considera a quantidade de nitrogênio e carbono que vem na ração, tudo que está entrando no sistema, para poder a gente colocar as doses adequadas na água do cultivo para manter essa relação de 15 ou 20, entre 15 e 20 de carbono para 1 de nitrogênio. E aí a predominância da via heterotrófica no sistema de bioflocos pode gerar excesso de biomassa bacteriana e causar vários problemas, como aumentar a demanda de oxigênio, a produção de gás carbônico e a concentração de sólidos suspensos totais, levando a alterações da qualidade de água que poderiam afetar o desempenho zootécnico dos camarões. Inclusive, nessa via heterotrófica, o aumento da quantidade de sólidos suspensos totais no sistema, ou SST, tem sido um problema na produção, porque grande quantidade desse material pode comprometer a respiração, pelo acúmulo do material nas brânquias dos animais, certo? Então, atualmente, tem sido feitas várias pesquisas para reduzir a quantidade de sólidos suspensos totais no sistema heterotrófico dos bioflocos. Outro fator importante na produção de sólidos é a relação carbono-nitrogênio do sistema, que pode afetar a disponibilidade de carbono orgânico e, consequentemente, a geração da biomassa bacteriana. Aqui uma foto para ilustrar o que a gente está falando, tá, gente? O aumento desses micro-organismos, simbolizados aqui nessa imagem, reflete na condição da qualidade de água.